Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa terceira aula de Oficina de Produção Filosófica 2. No nosso ponto de partida, o diagnóstico de que o presente é tempo de múltiplas crises que se sobrepõem e que nos afetam a todos, mais ou menos, de diferentes formas e em grandezas distintas, tem nos impulsionado a pensar, nesse primeiro momento, a produção filosófica no contexto do ensino de filosofia, aquela que se produz ou pode se produzir em uma aula de filosofia, no ensino de filosofia na escola, com os textos filosóficos e para além deles. Quem somos nós nesse tempo presente? Dentre tantos outros possíveis, somos também estudantes, licenciandos, licenciandas em filosofia, seus aprendizes, amigos e amigas da sabedoria, seus pretendentes, como diria Deleuze, futuros professores e professoras de filosofia que talvez de um tempo comum tenhamos em comum também a inquietação. Como ensinar o que já sei, o que aprendi em termos de conhecimento para poder dar aula? É uma demanda legítima, claro, né? Já que se vai ensinar, já que se vê diante do desafio de ensinar filosofia no ensino médio. Tão importante quanto pensar sobre o que ensinar, as diferentes abordagens histórica, temática, problematizadora, como nós vimos em Oficina de Produção Filosófica 1, ou tão importante quanto pensar sobre como ensinar, ou seja, sobre os aspectos formais da aprendizagem filosófica, o trabalho com conceito, a problematização, a argumentação, e sobre os procedimentos de ensino, o tipo de aula, o trabalho com os textos, enfim. É também importante pensar o sentido da presença da filosofia na escola hoje, no Brasil especialmente, mas também no mundo de hoje. O presente nos desafia com questões que nos perturbam e muitas vezes nos deixam sem respostas claras ou fáceis. Diante disso, nós podemos nos perguntar, nós seguimos, insistindo na pergunta: qual é o papel da filosofia em tempos como esses? Historicamente, a filosofia surge e se mobiliza como uma prática que não se conforma com respostas prontas, mas que coloca perguntas profundas que nos convidam a pensar e a propor respostas, que passam pelo trabalho do conceito. A filosofia é movida pelo perguntar, por essa atitude inquieta que não aceita o superficial, que não se contenta, melhor dito, com ele e busca o sentido, então, por trás das coisas. Portanto, num contexto onde tudo parece incerto, perguntar se torna um ato radical. Questionar não é apenas uma forma de buscar conhecimento, mas é um meio de resistir à apatia, de resistir ao conformismo, de desnaturalizar o que parece natural. É um convite a pensar de forma crítica, de forma criativa, a não aceitar o mundo tal como ele se apresenta imediatamente, mas a investigar o mundo, a investigá-lo, a desconstruí-lo e possivelmente a reconstruí-lo. Na aula de hoje, nós vamos explorar como essa atitude filosófica, essa vontade de perguntar, é o motor essencial do filosofar. Vamos entender como o ensino da filosofia nas escolas pode despertar esse espírito de investigação e crítica fundamental para pensar o presente, para enfrentarmos as questões que são nossas hoje. A aula de hoje se baseia num texto escrito por Alejandro Serletti, que trata do ato de perguntar em sua natureza filosófica. Então, o autor defende que a pergunta genuinamente filosófica, ela deverá envolver intencionalmente aquele que pergunta, aquele que formula a questão, porque somente desse modo as respostas possíveis à pergunta podem ter significação relevante para aquele que pergunta. Então, um ensino de filosofia filosófico, que se pretenda filosófico,
e se afirme filosófico do ponto de vista do filosofar, da prática do filosofar, ele precisa ser um ensino que crie condições de possibilidade para a pergunta filosófica, para a atitude filosófica. Ele deve ser um ensino fértil nesse sentido, né? Deve fazer terreno, né, ao germinar do perguntar filosófico. Bom, nesse ponto pode se perguntar o que faz com que uma pergunta seja filosófica, né? Em que um questionamento filosófico ele difere de outra pergunta, de outro interrogante qualquer que não tem essa qualidade, né, ou essa característica filosófica. Como se define o caráter filosófico de uma pergunta? Essa definição, para o autor, ela depende do tipo de resposta esperada por aquele que formula a pergunta. Ou seja, tem a ver fundamentalmente mais com a intenção daquele que formula a pergunta do que com a pergunta em si. Por exemplo, perguntas como: que é a vida? Que é a morte? Que é a justiça? Podem ser formuladas de modo semelhante, mesmo com as mesmas palavras, em diferentes registros, né, sem intenção filosófica. E essas perguntas podem ser respondidas tecnicamente desde a perspectiva de diferentes disciplinas, né? Desde a perspectiva da biologia, ou da medicina, ou do direito, e as respostas obtidas desde esses lugares, elas podem satisfazer a inquietude de quem pergunta, de quem formula uma pergunta dessas. A intencionalidade no contexto filosófico, a intencionalidade filosófica do perguntar, se refere, portanto, ao modo como nós nos dirigimos, ao modo como nós dirigimos a pergunta a algo, seja um conceito, um objeto, uma questão. Então, o modo como nós nos orientamos filosoficamente para a pergunta, que é a vida, por exemplo, não tem a intenção de que a resposta a essa pergunta ela se limite a uma resposta informativa, a uma resposta técnica, por exemplo, né? Como de outros registros do saber se poderia dar e se contentar com uma resposta dessa natureza. O elemento fundamental do questionamento filosófico é a aspiração ao saber. É o que motiva o desejo de conhecer, de descobrir algo que ainda não se sabe. É esse impulso que move a filosofia, né? O perguntar filosófico, melhor dito, de acordo com o texto. Então, o traço distintivo da intencionalidade filosófica, de acordo com o texto, é a aspiração ao saber. Mas essa aspiração a um saber sem supostos, quer dizer, o perguntar filosófico ele não se conforma com respostas ou informações que se baseiam em pressupostos não examinados ou em preconceitos. Ele não se conforma com as primeiras respostas obtidas, né, que geralmente interrompem o ato de perguntar, né, quando aparecem as primeiras suposições ou ideias preconcebidas, né, sem fundamentação. No entanto, e o autor nos chama atenção a esse ponto, um saber sem supostos, né, é impossível. É impossível um saber obtido desde o nada. Então, o questionar do filósofo ele é também permanente, né? E é justamente nisso que consiste a radicalidade da pergunta filosófica, né? Da consciência filosófica. Quando um cientista formula uma pergunta e obtém uma resposta científica, uma resposta formulada, né, de forma científica, a indagação ela é satisfeita. Né? A indagação do cientista ela se satisfaz com uma resposta cientificamente formulada, uma resposta que se adequa aos padrões da ciência, que se adequa às regras e aos métodos do saber dominantes, né, na sua disciplina, e portanto a resposta assim obtida ela adquire um sentido no contexto da pergunta, né? Ela se organiza de acordo com o contexto da ciência, das suas regras, seus métodos, né, seus conhecimentos. No âmbito científico, as perguntas que não atendem a esses critérios, né, da racionalidade científica, elas são vistas como fora, então, né, do domínio do que a ciência pode abordar, né, sendo classificadas como ininteligíveis, como carentes de sentido, ou até mesmo como ficcionais.
Já o perguntar filosófico, por sua vez, ele se constitui fundamentalmente no ato de reperguntar. Ele não se detém nunca, porque o desejo de saber, a inquietude de saber, que impulsiona o filosofar, ela nunca é preenchida. Então, o perguntar filosófico, ele pretende enriquecer o sentido do questionamento, ele pretende universalizar, né, a dimensão das respostas mediante o uso e a criação de conceitos. Então, dirá o autor, a inquietude filosófica, ela abre o horizonte do que se diz, ela abre o horizonte do que diz a arte, do que diz a ciência, enfim, para recompor o que é dito no plano do conceito e desse modo extremar, né, a sua significação, levar o significado ao seu limite, né, intensificar ao máximo o significado. Em Gilles Deleuze, e especialmente na obra O que é Filosofia, escrita com o Félix Guattari, nós lemos que tanto as ciências quanto as artes, elas são criadoras, né? São modos diferentes de ideação, mas, né, na perspectiva desses autores, somente a filosofia cria conceitos como realidade filosófica. As questões que são colocadas, né, os problemas que são criados pelo filósofo, pelo aspirante a filósofo, pela aspirante a filósofa, ou por aqueles que se dispõem ao filosofar, elas não são inventadas do nada. Nós, em outros momentos, em Oficina de Produção Filosófica 1, já tratamos do tema da recriação, né? Tratamos do movimento de recriação de problemas, de renovação conceitual, né? Como um movimento que é próprio da filosofia, da história da filosofia, né? Em seus diferentes períodos, da geografia, né? Da filosofia, como dizem esses autores. Quando o Serlet escreve que a filosofia é filha do seu tempo e de suas circunstâncias, ele parece reafirmar essa posição de Deleuze e Guattari quando dizem que, embora datados e assinados, os conceitos são submetidos a exigências de renovação, substituição, mutação, de acordo com a colocação de problemas outros, né? Sob a condição de novos problemas, de outros planos, de problemas que são os nossos, né? Então, os novos conceitos, eles devem estar em relação com a nossa história, né? E com os nossos devires, na perspectiva de Deleuze e Guattari. Mas voltando ao texto, o Alejandro Serlet dirá que o mundo que condiciona a filosofia é o de seu tempo, né? O do passado, o mundo do passado, da história da filosofia, reconstruído desde o seu tempo. Então, a tarefa da filosofia será justamente levar ao conceito esse mundo que se apresenta. Então, aqui nós temos uma pista, né, crucial para pensar a proposição, né, do ensino de filosofia. Pensar sobre o ensino filosófico significa pensar as condições de possibilidade das perguntas filosóficas. Como criar um espaço, tempo em que um grupo de alunos, né, e cada um daqueles que participa, daquelas que participa de um grupo, assuma, né, como próprio, assuma para si mesmo algumas perguntas filosóficas, alguns interrogantes filosóficos. Então vamos retomar. O que caracteriza, né, uma pergunta como filosófica, diferentemente de outros interrogantes quaisquer? Para o autor, não haveria um perguntar filosófico em si, né? Um perguntar filosófico na pura objetividade da pergunta, quer dizer, independentemente daquele ou daquela que formula a pergunta. Em alguma medida, para o autor, o perguntar filosófico é sempre um para si. Quem pergunta e quem se pergunta filosoficamente intervém no mundo, né? A pergunta filosófica já é um modo de intervenção no mundo. É um modo de se situar no mundo, né, por meio de um gesto filosófico, né? Um gesto filosófico que
como a pergunta filosófica é um gesto de desnaturalização do que se apresenta, né? Do que já parece dado, naturalmente dado, né? É um gesto que interpela o que se diz, que interpela o que se vê, que interpela, né? Que se dirige aos saberes com uma inquietude radical. Então, resta a pergunta: como se poderia ensinar essa intencionalidade, como se poderia ensinar esse desejo, né, de saber que sustenta as perguntas filosóficas? E aí o texto, evidentemente, ele não responde diretamente essa questão, né? O que é coerente consigo mesmo, uma vez que o mais importante ali, me parece, é a própria colocação, né, da pergunta. No entanto, ele acena ao problema, né, que nós também já tratamos, né, um pouco dele no primeiro momento da disciplina, que é o problema da caracterização da filosofia, né, um problema filosófico, né, por excelência. O que é filosofia, né? Não há uma resposta unívoca, definitiva, né, para essa questão, que é a filosofia. Há controvérsias diante dessa questão, né? Para que a filosofia serve, qual é o seu valor, qual é a sua utilidade, né? Cada corrente filosófica, cada filósofo, cada filósofa, como nós vimos, né, caracteriza a filosofia de acordo com as suas propostas teóricas, né? A questão é que faz parte da natureza da filosofia essa abertura, né? Ela não se deixa limitar a uma única configuração, a uma configuração apenas, né? Reconhecida por unanimidade, por todos, por todas. Essa impossibilidade de dar conta de modo definitivo do mais básico da nossa atividade, né? Respondendo de uma vez por todas, que é a filosofia, no entanto, apesar de gerar incômodo, né, de gerar incerteza, muitas vezes, insatisfação, né, quando nós somos colocados, né, diante dessa pergunta, temos que enfrentar essa pergunta, isso constitui, né, por outro lado, a chave do filosofar, né, no seu desafio de tentar dar conta sempre de um vazio que nunca é satisfeito. Haveria algo propriamente filosófico que seja comum tanto àquele que se inicia em filosofia, quanto ao filósofo, a filósofa experiente, quanto àqueles que habitam a filosofia? O autor defende que sim, que pode haver algo em comum, desde o ponto de vista qualitativo, né, entre a atividade do filósofo, da filósofa, de alguém, né, que já habita na filosofia, de alguém, né, que já tem uma trajetória específica, e de alguém que se inicia no filosofar, né? Então, sob certas condições, nos diversos níveis de ensino, ele dirá que qualquer uma, o que é uma ideia muito bonita, né? Poderia vir a filosofar, a se fazer certo tipo de perguntas, né? Ou seja, perguntas filosóficas, e a tentar respondê-las, né? Porque não é simplesmente colocar as perguntas, é colocar filosoficamente as perguntas, mas colocar-se, né, aberto ao esforço de, né, propor respostas, né, conceitualmente. Claro, muito embora, né, os graus de profundidade, né, de dedicação, de teorização, né, sejam muito distintos, né, entre essas tentativas, podem ser, né, muito distintos entre as tentativas de um filósofo especialista e de um estudante, né, de filosofia, por exemplo, do ensino médio. O que se coloca aqui para nós como questão é como abordar temas, conteúdos, problemas filosóficos no ensino médio mediante o perguntar filosófico. Como mobilizar o desejo pela pergunta filosófica, como criar condições para a atitude filosófica no contexto de uma aula de filosofia. Como nos remontamos aos textos de filosofia, ao pensamento e às lições de filósofas e filósofas como um convite ao filosofar,
para aprender a pensar filosoficamente, a experimentar o pensamento, a linguagem. A questão é que o perguntar filosófico, a atitude filosófica, né, que são germinais no filosofar do filósofo, da filósofa, eles podem ser atualizados com os aprendizes de filosofia. É da ordem do comum essa atitude filosófica, essa atitude de suspeita, questionadora, de estranhamento, crítica, né, do filosofar. Uma atitude radical que permite problematizar as afirmações ou colocar em dúvida o que se apresenta como óbvio, como natural, como normal. E aqui radical no sentido de ir até as raízes, né? Radical no sentido de ir até os fundamentos da questão, né? Profundamente. E aqui eu faço um link com o que o Karl Jaspers escreveu certa vez, onde ele diz que, assim como toda filosofia define a si própria por sua realização, só a partir da experiência própria é que nós podemos perceber o que encontramos no mundo com o nome de filosofia. O ensino de filosofia, como diz o texto, né, não é algo que se possa resolver estando fora da questão, né? Então, ensinar filosofia supõe basicamente ensinar a filosofar, né, nessa perspectiva que o texto nos coloca, que se caracteriza fundamentalmente pela intenção e atitude insistentes do perguntar, do problematizar, de buscar respostas, de propor respostas. Como se relacionariam os conteúdos filosóficos e os conhecimentos históricos da filosofia é assunto para as nossas próximas aulas. O pensamento continua. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima aula.